Ame a si mesmo em primeiro lugar. Hoje vamos revelar as 9 estratégias psicológicas poderosas com base nos ensinamentos estoicos que, uma vez compreendidas e aplicadas, podem aumentar sua influência e fazer de você uma prioridade em qualquer ambiente em que estiver. Uma dessas estratégias é tão delicada, mas extremamente poderosa, que você pode ter usado sem nem perceber. Vejamos então. Primeiro, priorize a si mesmo. Já reparou como algumas pessoas comandam um ambiente sem dizer uma palavra? Sua mera presença exige respeito. Essa aura em magnetismo não provém de fatores externos, mas de dentro de uma crença intrínseca no próprio valor. A base fundamental do poder influente não reside em buscar validação dos outros, mas na inegável ação de priorizar a si mesmo. É um conceito tão antigo quanto o que o tempo e, no entanto, em nossa busca incansável por afirmação externa, sua essência muitas vezes se perde. Você não tem o poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrarão força, disse Marco Aurélio. Essas palavras são um chamado claro para olhar para dentro, reconhecendo e nutrindo o nosso próprio valor. Isto não se trata de arrogância ou ego inflado, mas de uma apreciação genuína de si mesma, reconhecendo seu valor, suas habilidades e seu potencial. Quando você valoriza e prioriza a si mesmo, o mundo começa inconscientemente a refletir esse sentimento. Agora, enquanto você se lança nessa jornada de auto-amor, é crucial entender que isso não significa ignorar os outros ou se tornar egocêntrico. Trata de equilíbrio, assim como o princípio da reciprocidade que floresce em nossos genuínos, o amor próprio se desenvolve. Quando surge de uma introspecção e respeito autênticos, investindo tempo e energia em si mesmo, seja por meio de aprendizado, autocuidado ou estabelecendo limites, você sinaliza para o universo o seu valor. Isto, por sua vez, remodela as percepções, levando as pessoas a valorizá-lo e priorizá-lo. Mas, embora priorizar a si mesmo seja um pilar crucial da influência, é apenas um fragmento do vasto mosaico de estratégia psicológica, conforme nos aproximamos da próxima estratégia. Aguarde uma técnica que promete dominar os mares emocionais, transformando o adversário em aliados. Segundo, cultive um ar de mistério. Como seres humanos, naturalmente nos sentimos atraídos pelo desconhecido, por enigmas que pedem para ser desvendado a manter um elemento de mistérios sobre si mesmo. Você incentiva os outros a procurarem por você para descobrir o que está por baixo da superfície. Isso não significa em ser distante ou reservado, mas sim escolher o que revelar e quando é um equilíbrio delicado, compartilhando o, compartilhando o suficiente para envolver, mas retendo o suficiente para intrigar. Marco Aurélio uma vez refletiu que o objetivo da vida não é estar ao lado da maioria, mas escapar de se encontrar nas fileiras dos loucos, em um mundo onde o compartilhamento excessivo é comum, ir contra a corrente,
Ao ser mais reservado, garante que você não seja apenas mais uma voz na cacofonia. Isto faz com que aqueles ao seu redor ouçam quando você fala e valorize suas opiniões. No entanto, é crucial garantir que isso não se torne desonestidade ou manipulação. A autenticidade permanece fundamental. Ser misterioso não significa criar narrativas falsas sobre si mesmo. Trata-se de dominar essa estratégia. Prepara o terreno para outra estratégia, ainda mais impactante. À medida que você continua nesse caminho enigmático, você descobrirá que fazer com que os outros antecipem seu próximo o movimento pode ser a ferramenta formidável. Não se trata de jogar jogos, de entender a psicologia humana e usá-la para crescer. Terceiro, utilize o poder do silêncio estratégico. Algumas vezes você já esteve em situações acaloradas de debates de negociações desafiadoras? Ou mesmo em uma conversa casual em que as palavras voaram como fogo. É tentador intervir para adicionar sua voz à mistura, mas às vezes a arma mais poderosa não é o que você diz, mas sim quando escolhe ficar em silêncio. O silêncio, frequentemente visto como passividade, pode ser uma força dinâmica para conduzir conversas, afirmar presença e inspirar respeito genuíno. Embora muitos acreditam que ser dominante vocalmente equivale a ter poder, frequentemente a observação silenciosa, aquele que pondera as palavras, realmente influencia a narrativa. Não se trata de ser mais alto, mas sim de ser o mais impactante. Considere o conceito de pausa ao ser conter permitindo um breve silêncio. Nas conversas ou deliberação, você cria expectativa. Os outros ficam inquietos, até ansiosos, e começam a perceber, a preencher as lacunas, frequentemente revelando mais do que pretendiam. Isso lhe dá um espaço para responder com discernimento. Como disse Epicuro, temos duas orelhas e uma boca para que possamos ouvir duas vezes mais do que falamos. Ao praticar a restrição na fala, você se torna o maestro dos diálogos. Quando, conforme julgar apropriado, no entanto, o silêncio estratégico não se resume a ouvir ativamente. Trata-se de discernir quando intervir, quando aproveitar a potência de suas palavras e compreender o peso que elas carregam. Cada pronunciamento deve ser intencional, visando não apenas a comunicação, mas também a influência na percepção. Um aviso, assim como qualquer ferramenta, o poder do silêncio estratégico exige habilidade. Se usado em excesso, corre o risco de parecer distante ou desinteressado. A chave está em equilibrar a escuta ativa em momentos de silêncio calculado, garantindo que as suas interações permaneçam autênticas. Agora imagine as possibilidades imensas ao combinar o silêncio estratégico com outra estratégia impactante, uma que promete amplificar sua influência e garantir que você não apenas seja visto, mas também lembrado. Quarto, domine a arte persuasiva da narrativa. Alguma vez se viu lutando para expressar o seu ponto de vista? Pergunta-se por algumas ideias se fixam enquanto outras são esquecidas, apenas do seu mérito. A resposta pode ser simples.
do que pensar a narrativa antes da tecnologia. Antes da educação moderna, ou até mesmo antes da linguagem escrita, existia o poder da história, desde as antigas fogueiras até os vídeos virais de hoje. As histórias têm sido a força oculta que molda opiniões, impulsivas ações e muda mentes. Epicuro observou sabiamente que os homens são perturbados não pelas coisas, mas pela visão que eles têm delas. Tudo se resume à percepção ao enquadrar as suas mensagens dentro de uma narrativa. Fornece uma lente através da qual os outros podem visualizar a situação, orientando a sua interpretação. E, por sua vez, as suas reações, a beleza da narrativa reside na sua capacidade de fazer com que o ouvinte fizesse parte da história, evocando empatia e fazendo com que esses seus pontos de vista ressoam no nível pessoal. Imagine que está a tentar persuadir uma equipe a abraçar o projeto desafiador, em vez de listar fatos e números. Teça uma história de triunfo sob a diversidade de pioneiros, que enfrentam desafios semelhantes e emergiam vitoriosos. Estabeleça paralelos entre as lutas deles e as tarefas em mão, deixando claro que o caminho pode ser difícil, mas as recompensas tangíveis e intangíveis valem a pena. De repente, o projeto não é apenas mais uma tarefa, é a busca nobre que não quer ser o herói da sua própria história. No entanto, o uso do poder das histórias requer autenticidade. As pessoas conseguem sentir quando uma narrativa é forçada ou quando seu único propósito de manipulação, o objetivo é encontrar conexões genuínas, paralelos reais e emoções verdadeiras. Essa autenticidade, combinada com a arte da narrativa, forma uma combinação imbatível, garantindo que sua voz não seja apenas ouvida, mas também lembrada. Tão cativante quanto as histórias pode ser, elas são apenas peças do quebra-cabeça. A nossa próxima estratégia mergulha num princípio tão profundamente enraizado na natureza humana que ignorá-lo pode abrir portas que antes eram consideradas trancadas. Quinto, aplique o princípio da reciprocidade. Pense na última vez em que pequeno gesto iluminou seu dia. Um favor simples de um colega, um café surpresa de um amigo, ou um elogio inesperado. Esses momentos aparentemente insignificantes muitas vezes permanecem em nossa memória, porque tocam em uma força poderosa em nossa psique humana. A reciprocidade é aquele impulso interno que nos faz querer retribuir. Quando alguém nos oferece bondade, além da mera etiqueta, é uma forma fundamental de quem somos. Reconhecer e aproveitar essa força pode transformar a maneira como as pessoas percebem e se relacionam com você. Como observou o filósofo Sêneca, enquanto ensinamos, aprendemos. Isto captura a essência da reciprocidade, maravilhosamente a oferecer valor, insights ou até mesmo favores simples, sem esperar retribuições imediatas. Você semeia a semente da boa vontade, com o tempo essas sementes florescem em uma rede de indivíduos inclinados a apoiar, ajudar e a priorizar você. Eles podem nem mesmo perceber, porque se sentem como apelidos a retribuir, mas esse vínculo invisível forjado
por atos genuínos da generosidade. Aos direciona para você. No entanto, essa estratégia há uma linha tênue entre gestos genuínos e manipulação evidente. A chave é a sinceridade. Quando você oferece assistência ou compartilha conhecimento, faça de forma desinteressada. A autenticidade transparece e quando as pessoas percebem a intenção genuína por trás de suas ações, os laços de reciprocidade se fortalecem e, por outro lado, se percebe motivos ocultos. A confiança se desgasta e a conexão dissipa. Enquanto você contempla esse princípio, prepare-se para uma profunda introspecção. Nossa próxima estratégia a incentiva a olhar para dentro, para um lugar frequentemente negligenciado, mas imensamente poderoso. Sexto, ouça genuinamente as pessoas. Com tantas vezes buscando atenção, uma forma tranquila emerge para aqueles que dedicam o momento para ouvir verdadeiramente. Cada indivíduo anseia por ser ouvido, por ser compreendido. Ao conceder a alguém o presente de sua atenção total, você apenas obtém insights sobre seus pensamentos e desejos, mas também se posiciona como um farol de confiança e respeito. Epicuro refletiu uma vez: temos duas orelhas e uma boca para possamos ouvir o dobro do que falamos. Essas palavras destacam o impacto profundo da escuta ativa. Enquanto muitos acenam com a cabeça e esperam a sua vez de falar, um ouvinte habilidoso observa, processa e responde, fazendo com que o falante se sinta valorizado. Esse simples ato, muitas vezes, negligenciamos em sua potência. Estabelece um vínculo de confiança, tornando você uma presença indispensável em suas vidas, garantindo que raramente você seja ignorado e frequentemente priorizado. No entanto, a arte de ouvir não é apenas silêncio, é um processo intencional de compreensão mergulhando na profundidade das palavras do outro, discernindo as emoções e intenções ocultas por baixo. Trata-se de estar presente tanto mental como emocionalmente. Ao dominar esta arte, você apenas se torna um repositório de conhecimento e segredos, mas também ganha a capacidade de influenciar decisões, moldar percepções e orientar resultados, tudo porque você se deu o trabalho de ouvir genuinamente. Sétimo, crie uma sensação de escassez. Existe um encanto antigo naquilo que é raro, ilusivo e momentaneamente fora de alcance. Assim como uma pedra rara é mais valorizada do que uma pedra comum, as pessoas também são frequentemente valorizadas por sua escassez percebida. Não se trata de jogar jogos ou ser enganador, mas de entender a gravitação da natureza humana em direção ao incomum. Imagine que você está em um encontro, todos estão acessíveis, ansiosos para compartilhar histórias, a ser o centro das atenções. Então, lá está alguém que aparece brevemente, interage significativamente, mas não fica o tempo suficiente. Quem você acha que permanece com um pensamento persistente nas mentes das pessoas? Muitas vezes é o último. Ao não estar sempre disponível, você cria uma sensação da importância em torno de sua presença. Cada interação se torna intercâmbio valorizado, um encontro memorável
porque não acontecem com muita frequência. Marcos Aurélio uma vez refletiu: muito pouco é necessário para ter uma vida feliz. Está tudo dentro de você, em sua forma de pensar. Isso encarna a essência da escassez. Não se trata de privar aos outros de sua presença, mas de valorizar o seu próprio tempo. Estabelecendo limites e entendendo que cada momento que você dá aos outros deve ser impactante. Quando as pessoas reconhecem que seu tempo é valioso, é mais provável que o priorizem e o respeitem. É essencial encontrar o equilíbrio. Desaparecer completamente pode ser contraprudente. E se expor demais pode diminuir seu valor percebido. A chave está em estar presente quando é importante, tornando esses momentos significativos e depois se retirando para se concentrar em si mesmo, em seus objetivos, em seu bem-estar. Oitavo, adquire o domínio sobre as emoções. Cada pessoa, independentemente da idade ou origem, é impulsionada em certo grau pelas emoções. Elas influenciam nossas ações e reações, interações. No entanto, poucos realmente dominam a capacidade de entender e influenciar sutilmente as emoções, não apenas em si mesmo, mas também nos outros. Esse domínio, uma vez alcançado, pode posicioná-lo como uma figura indispensável em qualquer ambiente social. Todos sabemos que as pessoas tendem a se aproximar da estabilidade, especialmente da estabilidade emocional, através do estoicismo. Demonstrar a capacidade de permanecer calmo, composto e racional em situações onde os outros podem fraquejar. Imediatamente o destaca é como ser a âncora em um mar tempestuoso. Os outros naturalmente olharão para você em busca de orientação e ao fazer isso colocarão um pedestal. No entanto, não se trata de suprimir, mas de entender e canalizar as emoções de forma eficaz. Epicuro observou: não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como responder a elas. Isto ecoa a essência dessa estratégia, ao demonstrar controle sobre suas reações. Você inspira confiança e confiança você também ganha a capacidade de orientar gentilmente as emoções daqueles ao seu redor. Se a raiva de alguém pode ser apaziguada com sua calma, ou se sua tristeza pode encontrar consolo em suas palavras, você se torna um farol ao qual são atraídos. Mas isto não é apenas um jogo de uma responsabilidade a ser manejada. Com cuidado, há uma camada mais profunda nisso. Além de simplesmente exalar calma, aprenda a ler os subtextos emocionais da sala. Reconheça os sentimentos não expressos, responda a eles e você verá as pessoas se tornando mais receptivas a você. Não porque você está manipulando, mas porque você está entendendo e ressoando com o âmago delas. Agora que o entendimento das emoções está a seu alcance, resta apenas uma estratégia. Nona, esteja disposto a se afastar. Há uma força sutil na capacidade de afastar e se desvincular quando a situação exige não um ato de covardia ou indiferença, mas um testemunho de alto valor e reconhecimento do próprio valor. Quando você tem confiança no seu valor, deixa a mesa, se torna uma escolha, não uma reação. Muitos associam apego ao cuidado ou compromisso, mas pode facilmente se tornar uma corrente ao
sempre está disponível, sempre se curvando para trás, sempre dizendo sim. O valor que você traz diminui. As pessoas começam a esperar em vez de apreciar sua presença e contribuições, e nesse momento que os pratos se desequilibram e o desequilíbrio se instala. Não se trata de fazer charme, trata de ser difícil de esquecer. Seneca uma vez disse: não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais que é pobre. Está disposto a se afastar, é abraçar a essência dessa sabedoria, é reconhecer que a riqueza do autorrespeito, o poder na autonomia, quando as pessoas percebem que você não está preso à desesperança ou à necessidade, elas começam a percebê-lo de maneira diferente. Elas começam a reconhecê-lo e ter o seu tempo, suas habilidades ou mesmo sua companhia. É um privilégio, não um direito. Ao dominar essa estratégia, você sinaliza ao mundo que sua presença é um presente que pode ser retirado a qualquer momento. Paradoxalmente, ao mostrar que você pode se afastar, muitos vão querer que você fique. Ainda mais, eles verão a realidade em tal força e uma época em que o apego é comum. Seu desapego se torna sua coroa. Ao empregar as estratégias discutidas, você se abre para uma série de benefícios, quando aplicado corretamente, aos que podem elevar sua influência, fortalecer relacionamentos e posicioná-los sobre uma luz onde as pessoas apenas priorizam, mas também valorizam genuinamente sua companhia. No entanto, uma palavra de cautela, como os estoicos, essas táticas devem servir como ferramentas para influenciar quando necessário, não como mecanismo para manipulação ou em busca de mera atenção. Autenticidade e integridade são primordiais. Usar essa estratégia sem elas não apenas seria eticamente questionável, mas também contraprudência ao longo prazo. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.